Boa tarde! Boa tarde! E essa chuvinha, né? Não sei se aí tá chovendo também, aqui em Curitiba tá terrível. Uma boa tarde, seja bem-vinda quem tá entrando ao Bonecando ao Vivo. Faz muito tempo que eu não faço um Bonecando ao Vivo por aqui, hein? Rose, Artesanato, Dona Juninha, Thaís, boa tarde, tudo bom? De onde vocês falam, gente? Bom, para quem não conhece, o Bonecando ao Vivo é um quadro em que eu não faço tutorial, tá? Não, a ideia não é dar aula exatamente, mas eu fico fazendo alguma coisa de boneca por aqui e a gente fica conversando. Vocês, se tiverem dúvidas, vocês podem tirar. Se vocês quiserem que eu mostre alguma coisa que eu tô fazendo, daí eu mostro, né? Mas a minha ideia hoje, inclusive, é trazer um assunto que é bem importante, que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade. Ah, a Thaís falou que é de Santos, São Paulo. Já fui pra aí, Thaís, ver os prédios, os prédinhos tortos. Não sei se vocês sabem, mas a minha formação é engenharia, então eu fui aí pra dar uma olhada nesses prédinhos tortos. Não foi pra isso não, mas eu achei interessante. Bom, continuando aqui, e hoje a gente vai falar não, calma, deixa eu recapitular aqui. Hoje eu vou encher bonecas e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, a dificuldade que vocês têm de encher a boneca. É uma coisa que eu vejo muito nas minhas alunas, essa dificuldade para encher as bonequinhas, para entender qual que é a quantidade de enchimento ideal, né? Não tem muito essa coisa de ideal ou certo, né? Qual que é o certo? Eu não gosto muito de falar que é certo, que é errado, que não sei o quê. Na verdade, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Especialmente quando a gente está falando de criação, né, de fazer boneca, de artesanato. Mas se você quer atingir um certo objetivo, né, às vezes existe um certo e errado, às vezes existe um caminho para você seguir, outro para você não seguir. Então, é isso que eu vou mostrar aqui quando a gente fala de enchimento. Oi, Cris, tudo bom? Beth, tudo bem? Dona Ju fala de Fortaleza. Nossa, tá quente aí? Porque aqui em Curitiba tá... Ó, olha o tempo. Eu nem precisei fechar a janela porque tá isso aqui, ó. É chuva, coisa mais horrível que tá ali fora. Mas enfim. Então, uma coisa que me perguntam da Nissinha é qual que é a quantidade de enchimento certo pra Nissinha, né? Aqui vocês vão ver que eu tô cheia de Nissinhas aqui na minha mesa. Gente, se alguém aqui é nova, nunca me viu na vida ou nunca entrou em uma live minha ou não sabe, né, nada que eu faço aqui, as Nissinhas são uma bonequinha que eu criei e que já ensinei ela de várias maneiras diferentes, ensinei em workshops aqui online, ensinei nos meus cursos, né, ensino nos meus cursos online, ensinei em oficina presencial e tem inclusive uma apostila ilustrada só da Nissinha, que depois eu vou falar um pouco mais dela, inclusive se alguém aí quiser ver mais um pouquinho, me fala aí que eu mostro, tá? Mas é uma apostila inteirinha ilustrada passo a passo da Nissinha e das roupinhas dela. Isso também é um produto que eu vendo além dos meus cursos. Bom, mas voltando aqui pra Nissinha, muitas vezes me perguntam qual que é a quantidade, né, de enchimento, como que ela deve ficar firminha, ela deve ficar dura, deve ficar mole, né? E assim, é claro que quando a gente tá aqui online é meio difícil de você ver, né, você entender como que deve ficar. Mas uma coisa eu tenho que dizer, que é assim, ó, quando você aperta a boneca e você sente pelotas, você sente que o enchimento ele se separa, coloca mais enchimento, tá? A nossa ideia aqui não é que ele fique se separando, que a boneca fique molenga.
Ó, ela tá firminha, tá vendo? Se eu fizer assim, se eu der uma de roqueira aqui, ela não vai, né, bambear essa cabeça, ó. Aqui ela tá sem olho, sem nada, então ela fica meio esquisita, meio ETzinha, assim, mas depois, quando a gente coloca todos os complementos, ela fica fofinha, tá? Prometo. Então é isso, assim, eu sempre falo que é importante que você preencha todos os espaços, ainda que a gente pode, como é que eu vou dizer, intencionalmente não preencher alguns espaços, se você quiser que fique alguma parte mais molinha, se você quiser, enfim. Existem vários efeitos que a gente consegue dar fazendo isso, né? E isso é uma coisa que eu ensino lá na escola, mas basicamente é preencher todos os espaços. E aqui eu vou repetir o meu lema. Gente, se vocês acharem que a música, eu coloquei uma musiquinha aqui de fundo, se vocês acharem que ela tá muito alta ou muito baixa, não sei nem se vocês estão ouvindo, se vocês acharem que ela tá muito alta, me avisa, tá? Bom, então, e se você, eu vou repetir meu lema, que o meu lema é: encher a boneca não é colocar enchimento na boneca, é dar forma à boneca. Por quê? Porque assim, olha, quando a gente vai enchendo a boneca, a gente precisa conseguir um formato com ela. A gente precisa chegar em um formato específico que a gente tem na nossa cabeça. Então, por exemplo, eu olho aqui essa foto. Eu quero que minha Nicinha fique com esse formato. Então, à medida que eu vou enchendo ela, e vocês vão ver eu fazendo isso aqui, eu vou amassando ela, eu vou modelando ela, modelando mesmo, como se fosse até uma massinha, para que esse enchimento vá para os lugares certos, né? Para que ele vá se moldando ali na boneca e dando forma à boneca. Às vezes a gente acha que a costura é o que dá forma à boneca. A costura, eu digo lá para as minhas alunas que a costura ela delimita, né? Você tem um tecido e aí você quer delimitar o espaço, você quer que a boneca tenha uma forma, mas ela precisa primeiro de uma delimitação ali, né? Para ela ser uma boneca, senão é só um tecido frouxo, né? Então isso é a costura. O enchimento é o que realmente vai dar forma. Na minha opinião, com o meu método, é assim que funciona. O que vai dar forma à boneca é o enchimento. Por quê? Mesmo que você faça uma costura ali, mais ou menos, que não tá muito... O enchimento, eu considero ele mais importante do que a costura na hora de fazer a boneca, né? Porque a costura a gente até consegue arrumar aqui e ali, até depois de cheia, se desfizer a costura. Tem uma delas, inclusive, que desfez a costura. Eu fui lá e só costurei de novo e tá tudo certo. Agora, o enchimento não tem muito como consertar, tá? Então, a Nicinha é uma boneca que eu falo que ela é almofadinha. O que eu quero dizer com almofadinha? A almofadinha, ela tem uma parte da frente e uma parte de trás. Ela não é uma bola, tá vendo? Que ela não fica uma bola. Ela fica uma almofadinha. Então, eu não vou encher essa boneca de uma forma que vai ficar uma bola, né? Porque se eu tentar fazer isso, podem acontecer algumas coisas, como arrebentar mesmo as costuras dela, como ela ficar muito dura, porque você fica enfiando enchimento e socando aquele enchimento, e deformada, né? Ela vai ficar deformada. E além de tudo, tem alguns tipos de materiais que te deixam ir colocando enchimento. Ah, que engraçado esse negócio do Instagram. Alguns materiais que permitem que você vá colocando enchimento e não pare quase que nunca mais, como é a malha, por exemplo, que a gente usa muito em boneca. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque a gente consegue dar muito mais forma pra boneca. Olha, eu consigo fazer aqui, tá vendo? Esse formatinho, sem precisar adicionar uma costura aqui na frente, por exemplo. Mas é ruim porque se eu for colocando enchimento, ele vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E daqui a pouco a minha boneca virou um balão, ficou toda deformada, não ficou do jeito que eu queria. Então a gente tem que tomar muito cuidado
com isso também. E só pra... antes ainda de eu começar aqui a encher, né? Só mais uma coisa que eu acho que é interessante eu falar é sobre a firmeza dela. Eu falei, né? Que ela tem que ficar... Quando você faz assim, aperta nela, não sentir aquelas bolas ou aqueles pedaços de enchimento, assim, indo um para cada lado, né? E ela tem que ficar, olha, firminha, tá? Então, você que tem a apostila da Nissinha, você que tem o curso da Nissinha, provavelmente no curso você já vai conseguir perceber melhor, mesmo que sendo online, né? Você consegue perceber melhor, porque eu pego ali, eu mostro dessa forma que eu tô te mostrando aqui como que deve ser. Agora, se você tem a apostila, pode ser que você sinta um pouco de dificuldade de entender essa quantidade de enchimento, por isso que eu acho tão importante eu mostrar aqui pra você. Então, ó, ela é o formato almofadinha, ela não fica uma bola. Você vê que eu dou, às vezes, uma intenção aqui de narizinho pra ela. Isso eu consigo fazer colocando um pouquinho mais de enchimento aqui na frente. E, olha, quando eu aperto, meu dedo afunda, tá vendo? Ele não tá, assim, eu faço força e eu consigo afundar. Mas ele não tá, tipo, indo de um lado pro outro. Ele não tá, assim, afundando muito, né? Então, ela tá uma boneca firminha, ó. Quem tiver dúvidas, gente, de alguma coisa... da boneca, do enchimento, disso que eu tô falando, da apostila, dos cursos, enfim, pode ir mandando aí. Boa tarde. E vão me mandando boa tarde também de onde vocês estão. Quero saber também quem é nova aqui, que nunca esteve aqui. A Beth falou que... Oi, estou na fazenda da Bocaina ou Bocaina, não sei, de São Paulo. Olá, Beth. Aí eu não conheço, não. A Núcia, não sei. Boa tarde, de Belém. Nunca fui pra Belém. Minha mãe já foi, mas eu nunca fui, não. Cíntia, de São Paulo. Cíntia, você é a minha aluna ou não? Ou eu tô confundindo as Cíntias? Bom... Então é isso, tá? A firmeza dela é essa aqui, ó. Tá vendo? A Cíntia já acompanha faz tempo. Ah, é você que é minha aluna, né? Eu sei. Então tá. Então eu vou começar a encher aqui. Vou aumentar um pouquinho essa música. E aí, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem ver alguma coisa mais de perto, vai me avisando. A Virgínia, que é minha aluna também. Boa tarde, Thalita querida. Estou em João Pessoa, sou sua aluna, adoro seu curso. Inclusive, não quero sair nunca mais do seu curso. Ai, eu adoro quando vocês falam isso. Ei, Virgínia. Gente, eu gosto tanto desse contato que a gente tem. As alunas da escola, a gente tem um WhatsApp, né? Que é uma comunidade, assim, que a gente troca ideias e tudo. E às vezes a gente fica mais quietinha, às vezes a gente fica mais faladeira, mas é muito gostoso, assim, ter esse contato com pessoas que também... estão ali fazendo a mesma coisa que a gente, né? A Cíntia, ano que vem eu quero fazer parte da escola. Esse ano estou terminando o doutorado. Eu lembro, Cíntia. Lembro muito bem. Que bom que tá indo bem aí o doutorado também, né? Eu não fiz doutorado, não, fiz mestrado. E olha, já foi sofrido. Ai, meu Deus. Vamos lá, Virgínia. Quero um auxílio sobre a costura dos bracinhos. Fala mais, você tá falando da Nissinha, não a bebê, né? Você tá falando da outra que tem os bracinhos com outro tecido, é isso? Me atualiza aqui. Eu vou virar aqui um pouquinho. Assim. Será que assim tá bom? Nossa, o bom é que assim, ó, fica esse papinho aqui, gente, é a coisa mais horrenda, né? Mas tudo bem.
Não consigo fazer perfeitinho como você. Todas as nicinhas. Então, mas é que costura do braço... costura você diz essa aqui, né? Essa aqui, ó. Essa aqui ainda tá com a caneta, inclusive, tá? Ui. Tá. Vou fazer igual blogueira. Essa aqui... eu encho essa, beleza. Encho e depois que costuro. Isso, você enche primeiro o bracinho só, né? Então, a gente enche o bracinho, costura e depois a gente enche o resto. Se você encher tudo, aqui provavelmente você vai ter bastante dificuldade de costurar, tá? Inclusive, eu tô vendo que essa aqui tá com um defeitinho. Eu passei uma costura. Então, você enche os bracinhos, faz a costurinha e depois você... meu Deus, eu me perdi no raciocínio. Enche o bracinho, faz a costurinha, tipo essas assim, ó. Essa aqui tá vazia, né, que eu vou encher. Enchi o bracinho, costurei e depois eu encho ela. E assim, as piores partes pra encher... é uma coisa que eu ia falar, porque sempre me perguntam isso. Encho os bracinhos e costuro. Beleza. E aí você tá tendo dificuldade pra ficar bonitinho, né? Uma coisa que me ajuda, Virgínia, é fazer o traçado com a caneta, né? Então, eu faço a marcação ali com a caneta dos dois lados, tanto desse quanto desse. Porque aí, quando eu vou fazendo esse pontinho, eu vou olhando dos dois lados se tá indo no traçado. Você faz assim. Ó, uma coisa que eu gosto muito de usar, que eu sempre falo assim, se você você não quer gastar com nada, mas você tem alguma coisinha pra você investir aí pra fazer as bonequinhas, olha, super indico que você compre essa pinçona aqui, tá? Ela ajuda muito pra tudo, mas especialmente pra enchimento. Então, uma coisa que eu sempre falo é você pegar o enchimento aqui, abrir ele, né? Esse aqui, ó, inclusive, é o enchimento Eco. Eco da Santa Fé. Eco da Santa Fé. Eu gostei dele. Claro que o que não é Eco, ele é mais macio, assim, sabe? O Eco, ele é mais... como eu vou dizer? Assim, parece mais seco, sabe? Mais seco, acho que é essa palavra. Mas ele é bom também, ele não tem pelotas. Se a gente for comparar com esse outro aqui, que não é Santa Fé, ou seja, mais barato, você vai reparar que ele vem mais empelotadinho, ó. Tá vendo? Esse aqui parece mais nuvenzinha, assim, ele não vem com essas pelotas, ó. Ó a diferença, tá? Então, assim, esse aqui também é bom, tá? Não vou falar que é ruim, não. Mas eu gosto muito do Santa Fé, acho que é o melhor que tem. Isso, Virgínia. Então, faz isso mesmo, marca. Então, a primeira coisa é marcar dos dois lados, que eu acho que isso já vai te ajudar muito. A segunda coisa que você pode tentar, e aí depois a gente pode conversar lá no nosso grupinho da escola, tá? Que daí eu posso mostrar pra vocês. Ao invés de você fazer o que eu chamo lá de costura de ponto atrás... eu nem me lembro mais como que eu chamo isso aqui. Ponto atrás harmônico que eu coloquei aqui na... Só que é uma invenção minha esse nome. Ponto atrás harmônico. Que eu coloquei na apostila.
Então, que você faz o ponto atrás, mas na verdade você faz ele de novo, né? Como se você fizesse o ponto atrás e voltasse, fizesse de novo e daí continuasse. Você pode fazer um ponto corrido e depois voltar no ponto corrido, só que fazendo ao contrário, completando, sabe? Eu consegui ser clara, Virgínia? Então, você faz o ponto corrido assim, e aí depois você volta complementando o ponto corrido. Dá pra você tentar fazer dessa forma. Às vezes ele é até mais rápido, pra ver se sai melhor. E aí, ó, uma pergunta que sempre me fazem é: Thalita, que você colocou a abertura da boneca na parte da perna, na perninha dela. Por que você não coloca na cabeça? Não posso colocar na cabeça? Pode, tá? Pode colocar na cabeça. O que eu quero dizer aqui? Deixa eu pegar outra aqui. Já vemos, Virgínia. Ó, por exemplo, essa bonequinha aqui, né? Ó lá. Então, ela tá aqui e a abertura dela está aqui. Pra desvirar, pra encher, é essa abertura. E aí, muita gente me pergunta se não pode fazer na cabeça. Pode, tá? A história dessa abertura é a seguinte, é que a primeira Nissinha que eu inventei não foi essa Nissinha aqui, foi a Nissinha Coelho. Então, ela tinha orelhas, certo? Coelho tem orelha. E as orelhas, obviamente, são na cabeça, né? Então, eu não deixava uma abertura aqui, porque, afinal de contas, aqui era a orelha, e aí ia me complicar a vida. E por isso, oi, mais uma Nissinha aqui. As minhas alunas são as Nissinhas também, tá, gente? Então, eu vou chamar de Nissinha aqui quem é minha aluna. Oi, Ale, tudo bom? Deixa eu terminar o raciocínio, senão eu nunca termino. Já vejo os comentários de vocês. Então, quando eu criei a Nissinha, que foi a Nissinha Coelho, eu não coloquei a abertura aqui porque eu tinha a orelha e tudo mais, muita coisa acontecendo nessa cabeça. Resolvi colocar a abertura aqui. Depois, quando eu fui criar a Nissinha Boneca, aí eu mantive a abertura aqui, na perninha. E eu, particularmente, prefiro, tá? Eu prefiro porque eu acho que a cabeça, o pescoço são lugares muito... são os lugares mais difíceis de encher. Assim, mais... não difíceis, mais delicados, tá? Mais delicados para encher. Então, se você deixa a abertura na cabeça, pode ser que depois você não consiga encher direito, essa cabeça fique meio molenga, enfim. Então, eu particularmente prefiro deixar ainda a abertura por aqui. Mas não tem problema se você que tem a apostila, tem o curso, enfim, achar que é melhor na cabeça, tudo bem, tá bom? Então, aqui eu tô indo com a minha pinça, bem com calma. O enchimento não é uma coisa pra você fazer com pressa. Tá, deixa eu ver o que a Virgínia tinha falado. Eu faço esse ponto corrido e volto, sabe que sou ansiosa. Sei que é ansiosa, Virgínia. Oh, meu Deus, mulher ansiosa. Tá, você faz o ponto corrido e volta. Então tá, então de repente seja a questão de você fazer o contrário, de você tentar a outra maneira. Talvez fique mais bonitinho, do jeito que você quer, né? Assim, ó, é aquilo que eu sempre falo. Cada pessoa se adapta melhor de uma maneira. Então, existem várias maneiras para chegar no mesmo lugar, né? E vai da gente entender cada forma de fazer, da gente testar e ver o que a gente mais gosta, né? Gente, desculpa que eu tô meio ranhentinha hoje. Acordei meio resfriada aqui. Ó, vocês estão vendo que eu fico fazendo assim na boneca? É aquilo que eu falei do dar forma, tá? Eu sei que essa cabeça, ela tem que ter esse formato arredondado.
Então, se eu ficar só socando enchimento aqui, uma hora ela vai ficar toda empelotada, às vezes de um lado só, e depois eu não vou conseguir nem mexer esse enchimento. Então, ó, eu faço assim, eu coloco a mão em cima, eu vou colocando aqui o enchimento, vou vendo lá, ó, se tá enchendo aqui, tá? Se você vê que tá enrugada a costura, tipo aqui assim, é porque provavelmente tá faltando enchimento, tá vendo? E aqui parece que eu tô fazendo força, mas eu não tô fazendo força, tá? Porque a ideia não é você ficar colocando com força, é você só ir empurrando e preenchendo todos os espaços. Risquei algumas nicinhas aqui. Ah, você falou que tava com vontade, né? Oi, Berna. Beleza, Virgínia, depois você volta, então. Eba, as nicinhas em peso aqui, hein? Minhas alunas. Quem mais aí já tem a apostila ou o curso da Nicinha ou é da escola? Fala aí. Ó, e quem não tem, aproveita, porque essa aqui é uma boneca super gostosinha de fazer. Se você tem intenção de dar, as pessoas se apaixonam muito pela Nicinha. Se você tem intenção de vender, é uma boneca que você faz com muito pouco tecido e você consegue vender ela. Eu sempre falo para não vender por menos de R$50. Então, assim, com muito pouco tecido você já consegue fazer várias aí. E é uma boneca que realmente ela é apaixonante. Ah, olha, Beth, tenho a apostila e indico pra vocês, é top. Ai, que bom, Beth, que bom saber disso. Ó, daí esse aqui é um enchedor, tá? Ele tem essa pontinha aqui. Eu compro lá com a Gislene. É o vira-boneca, né? É o vira-boneca. Esse aqui não é vira-boneca, esse aqui é enchedor, mas eu compro dela. Gislene Caldeira, se eu não me engano. E eu gosto bastante dele também. Uso bastante. Mas eu sempre uso a pinça antes, porque eu acho que ela leva melhor o enchimento. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que eu tô cheia de nicinho aqui. Vou ficar mais pra cá, assim. Eu tenho zero pressa pra fazer essas coisas, gente, porque assim, pra mim o que importa, não só o que importa, né? Óbvio, a gente quer o resultado, mas eu gosto muito do processo, assim, sabe? Dessa parte da gente ficar aqui fazendo, vendo como que ela tá, se ficou boa, se não ficou. Ó, veja que eu vou apertando ela. A malha, principalmente, que é esse tecido que eu usei aqui na cabeça dela, ela me permite, tá vendo que ela tá bem tortinha, né? Mas ela permite que eu vá apertando, ó, e ela vai modelando, tá vendo? A malha, ela é bem mais moldável, assim. E aí, você vai perceber que, à medida que você vai moldando ela, fazendo assim, apertando, você vai sentir mais espaços vazios. Então, se você não fizer isso, você pode acabar com uma boneca com pouco enchimento.
Lê falou, eu também, o processo é a parte mais importante e mais gostosa. Eu sou suspeita pra falar que eu realmente eu gosto muito. Inclusive, eu sempre falo aqui pra vocês, né, que eu não gosto de costura na máquina. Eu faço, porque, né, agiliza nosso processo e tudo mais, mas sinceramente por mim, eu faço só costura na mão. Que é possível você fazer a boneca inteira só com costura na mão. Ah, Cíntia, no fim eu não li, né, a mensagem que você mandou depois em cima. Adorei esse rápido encontro, vou ter que sair para continuar trabalhando. Beijo, vai lá, Cíntia, beijão, que bom ter visto você por aqui. A Cíntia também é aluna, ela é aluna do curso das Nicinhas. E o que ela falou aqui? Sim, ela tá acabando o doutorado esse ano que vem quero bonecar. Quero muito fazer nicinhas de bichinhos. Lança outra apostila. Ah, lança outra apostila. Pois é. Isso aí, ó. Tô aqui cozinhando ideias de novas apostilas. Inclusive, já que a gente tá aqui nesse papo, me falem aqui o que vocês gostariam de ver em uma nova apostila. Porque eu tenho umas ideias, assim, mas às vezes vocês têm alguma coisa muito urgente que vocês gostariam de ver. E assim, olha, a apostila, para quem conhece, sabe que ela é bem passo a passo. Ela é uma apostila que não é uma apostila, um e-book de molde, né? Como a gente está acostumado a ver aí. Que não tem, você não entende direito, né? Muitas vezes se você nunca fez boneca, você não vai conseguir fazer porque você não sabe, né, como que faz. A apostila não, essa minha apostila aqui, ela é inclusive para quem é iniciante. Para quem nunca fez boneca, consegue fazer com ela. Por quê? É quase como se fosse o curso, né, em fotos. Não é o curso em fotos, eu fiz uma coisa, depois eu fiz outra. Primeiro não, né? Não lembro a ordem das coisas, mas eu fiz a apostila e fiz o curso de formas separadas, né? Mas foram fotos que eu tirei enquanto eu tava executando a boneca. Então, é bem passo a passo mesmo, assim, para você entender todas as nuances. Ó, gente, aqui na cabeça eu já tô sentindo que tá legal, tá? Depois eu vou ajustando aqui. Não tem problema que ela também fique um pouquinho com uns calombinhos aqui, tá? Depois a gente vai ter o cabelo também, enfim. E você consegue perceber aqui, olha, que eu criei um certo volume aqui. Quando você tem um tecido que é um tecido plano, que eu chamo não, que, né, é conhecido como tecido plano, que não é malha, como esse aqui, por exemplo, olha, é mais difícil criar isso, tá? Porque ele não estica, tá? Então, a malha é mais fácil de criar esse tipo de efeito aqui. Então, é isso, né? Então, como eu tava falando, a apostila, ela é bem passo a passo, e por causa disso, que eu vi que a Cíntia até colocou ali dos bichinhos. Por causa disso, eu penso muito sobre essa questão dos bichinhos. Várias pessoas já me pediram as nicinhas bichinho em formato de apostila. Mas eu fico um pouco receosa por questão de... talvez ela não ficar tão clara assim, porque as partes, os bichinhos, eles têm mais partes pra gente juntar, né? Então, eu fico com medo de ficar, não sei, de não ficar claro, sabe? Então, por isso que coisas muito mais complexas, assim, eu não tenho certeza se a apostila é uma boa ferramenta nesse caso. Na verdade, eu sei que mas assim, até que ponto valeria a pena, sabe? A apostila e não direto o curso mesmo. Aí aqui, olha, na hora de
de encher a outra parte aqui, né, do corpinho, eu vou primeiro, obviamente, pro lado contrário aqui, né, pra essa perna contrária, porque senão depois eu não vou conseguir colocar isso. Vamos ver. A Cíntia só nas expectativas, quero bichinhos. A Lê, Nissinha, bailarina, duende, fada, bruxinha. Todas Nissinhas. Sim, novas Nissinhas. A Lê, seria maravilhoso ter uma apostila com esses temas. Muito legal, Alê. A Berna, na cabeça, é a malha cardada ou cotton? Cardada, Berna. A Cíntia, a gente confia em você. Que bom. Vamos pensar. Ah, eu adoro esses, tipo esses que você falou aí, Ale. Essa coisa bem lúdica, assim, sabe? Antes eu ainda vou fazer uma outra. Uma outra que eu tenho ideia aqui, já tava me encaminhando para fazer. Que eu acho que vocês vão gostar também. Mas aí depois eu posso partir para essa coisa mais temática. Acho muito legal. Vejam que não tô assim, ó, socando o enchimento. Tô só colocando aqui e direcionando. A nossa ideia aqui não é ficar socando, senão ele vai ficar todo embolotado. A nossa boneca vai ficar fortinha, não é essa ideia, né? A gente não quer que ela fique marombada, a gente quer que ela fique bonita. Boa tarde, quem tá entrando aí, estamos no Bonecando ao Vivo. Hoje eu tô enchendo algumas bonecas aqui e conversando com vocês especialmente sobre enchimento, mas se tiver mais alguma questão que vocês quiserem trazer. Quem aí já é minha aluna, por favor, fala aqui. Porque às vezes eu não reconheço. Eu mando mensagem para todas vocês que entram, mas é difícil reconhecer todo mundo. Deixa eu acenar aqui para vocês. Tem alguma dificuldade a mais de enchimento que vocês têm, gente? Na oficina presencial, eu percebi assim, olha, que isso realmente é uma grande dificuldade e talvez tenha muito a ver com não ter não ter tido experiência ainda de fazer um outro bichinho e tudo mais, né? Então, ainda tá naquela curva de aprendizado, né? A gente tem essa coisa de uma boneca vai ficar melhor que a outra, né? A segunda boneca vai ser melhor que a primeira, porque a gente já aprendeu algumas coisinhas ali naquele caminho. Mas eu sinto que é uma dificuldade grande para vocês saberem qual o ponto de enchimento, né? Então, por isso que eu acho legal eu trazer aqui, porque como eu falei, quem tem a apostila, muitas vezes fica um pouco mais difícil de visualizar isso, né? E quem não tem a apostila, daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês. Tem o curso das Nissinhas também, que quem compra a apostila tem descontinho lá para comprar o curso. Se preferir, né, com aulas
videoaulas gravadas e tudo. Ó, então aqui já tá cheinha a nossa bonequinha. Esses dias me perguntaram, ai, como que você tira os pelinhos que ficam nela depois, né? Fita crepe. Eu pego uma fita crepe, depois quando eu termino e passo na boneca inteira. E aí a gente tira esses pelinhos. Até porque eu, por exemplo, tenho gato aqui em casa. Então é muito difícil que não junte pelinho. Depois, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar esse buraquinho com ponto invisível, que é um ponto na mão. Eu particularmente adoro fazer ponto invisível. Eu sei que tem gente que não gosta, mas... boa tarde a todas que estão entrando. Ale, pra mim, a parte mais difícil são os pontinhos à mão que dividem o bracinho do corpo. Ah, é o mesmo que a Virgínia falou, Ale. Você consegue me explicar pra você aonde tá a dificuldade, assim? É pra ele ficar retinho? É pra ele ficar, sei lá... Qual que é a dificuldade para eu entender melhor? A Pam, minha prima. Oi, Pam. Uma boneca fazendo bonecas. Ai, obrigada. Oh, meu Deus. Uma boneca cega, pelo jeito. Ó, a outra dica que eu sempre dou é o seguinte. Não deixa... terminar o enchimento, tá? Então, eu sempre falo, coloca de maneira fluida. Isso tem explicado lá na apostila e nos cursos também. O que eu quero dizer com colocar de maneira fluida? É de você ir colocando aqui e direcionando o enchimento. Antes dele terminar aqui, ó, eu já tuque, tá? Grudo outra parte de enchimento aqui. E vou puxando. Porque dessa forma não vai ficar aquelas bolinhas, sabe? Separadinhas assim. Ah, tá. A Ale falou assim, ó. Um fica reto, outro olha pra direita, outro olha pra esquerda. Ale, eu vou te dizer que os meus também não ficam muito reto não, viu? Às vezes vocês têm essa impressão porque no geral, né? Olhando depois no produto final, a boneca ficou bonita, ficou certinha, assim e tudo. Mas as costuras do meu bracinho também não ficam super retas. Porém, tem algumas dicas, tipo aquela que eu dei pra Virgínia, eu não sei se você já tava aqui, que é de você desenhar dos dois lados. Então, antes de você encher os bracinhos, você faz o risco com a tua caneta desse lado aqui e desse lado aqui. E aí você consegue ir olhando de um lado e do outro se tá indo certo, tá? Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente vai desviando, né? E outra coisa é você tentar sempre voltar exatamente no mesmo pontinho, né? O que é difícil. Muitas vezes eu não consigo voltar no mesmo pontinho, mas a ideia é essa. É sempre voltar no mesmo pontinho. Boa tarde para quem tá chegando. Bonecando ao vivo. É um programa onde eu fico fazendo boneca, conversando com vocês, tirando dúvidas. Aqui eu estou enchendo as Nissinhas. O que é Nissinha? São minhas alunas e também são as minhas bonequinhas, essas pitiquinhas aqui. Deixa eu mostrar uma pronta, né? Essa aqui é uma Nissinha, ó. Tá? Esses dias, teve uma aluna minha que ela falou assim, e eu acho importante eu trazer aqui. Para vocês. Ela falou assim, mas eu queria aprender todos os cabelinhos que você mostra lá, né, acho que é no anúncio, enfim.
E, gente, você aprende todos os cabelinhos. Acontece que é exatamente a mesma base para fazer vários tipos de cabelinho. Então, olha, deixa só eu te mostrar. E aí depois, de repente, eu vou fazer... De repente não, eu estou pensando seriamente, eu tô enchendo essas nicinhas, depois eu vou ter que fazer os cabelinhos delas. Então, a minha ideia é fazer um bonecando ao vivo com os cabelinhos, tá? Eu vou avisar vocês também. Então, olha só pra essa nicinha aqui, que é um nicinho. É um menininho, tá? Ele tem esse cabelinho assim. Essa aqui é a base. Vamos chamar de base. Esse aqui é o cabelinho que eu ensino, técnica do alfinete, lá na apostila, no curso das nicinhas. É esse cabelinho que você aprende aqui. E você também aprende esse cabelinho aqui, que nada mais é do que a base e mais um coque, né? O coque você também aprende lá na apostila, lá no curso das nicinhas, tá? Um coque. Esse mesmo coque você pode fazer pro lado. Já mudou o cabelinho. Você pode fazer 2 coques. Já mudou o cabelinho. Você pode fazer um coque aqui e outro aqui. Como é esse, por exemplo. Exatamente a mesma base. Só mudei o lugar dos coques e o tipo de lã, nesse caso. Você pode fazer... Deixa eu tirar aqui o chapéuzinho dela. Você pode fazer os coques para baixo. Exatamente a mesma base. Só mudei a lã e a localização do coque. Então, tá vendo como assim? Não parece, mas é exatamente a mesma técnica para todos esses cabelinhos aqui. Tá? Então, quando eu falo que você aprende a fazer todos esses cabelinhos, você realmente aprende porque a base é exatamente a mesma. É só você diferenciar a lã e o local que você vai colocar o coque. Ou, às vezes, fazer, como é para esse mocinho aqui, sem coque, tá? Então, se você quiser fazer um menininho, por exemplo, você pode fazer sem coque. Você pode fazer 3 coques, né? Enfim, fazer ela em coalhadinha de coque do jeito que você quiser. E você pode, inclusive, fazer, olha, essa aqui também. É a mesma base, mas o que eu adicionei? Uma trancinha. Então, se você sabe a técnica de como fazer isso aqui, você vai saber como adicionar, por exemplo, uma trancinha aqui. E essa trancinha eu adicionei dessa forma. Mas você pode, por exemplo, adicionar fazendo tipo uma tiara aqui, fazendo um desenho no cabelo, na cabeça dela. Fazendo, de repente, um coque e colocar a trancinha ao redor. Olha, são várias as possibilidades. Então, veja aqui. A mesma técnica, exatamente a mesma técnica. A base é a mesma, você só fica ali brincando com os coquezinhos, tá? Então, a minha intenção é, depois que eu encher todas essas bonequinhas aqui, a gente vem em um outro bonecando ao vivo e vamos brincar um pouco com esses cabelos para vocês verem aí o que a gente consegue inventar de diferente. Fofo, né, Thaís? Boa tarde para quem tá chegando. Altair. A Ale falou, realmente essa é uma boa dica, eu vou desenhar nos 2 lados. Ale. Pois é, eu também, às vezes, quando eu esqueço de desenhar, sai meio torto. Então, vale a pena desenhar antes de encher o bracinho. Porque depois que a gente enche o bracinho, ele fica um pouco mais difícil de desenhar, né? Ó, sempre dá essa... Quando você estiver enchendo sua nicinha, essa apertadinha assim, ó. Tá? Porque daí vai direcionando o enchimento para onde você quer. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Por exemplo. Aqui, se eu apertar, tá ok, até tem enchimento, parece que tem em tudo.
Mas você vai ver na oficina presencial, elas falavam assim: meu Deus, toda vez que ela passa aqui, que a professora passa aqui, a gente percebe que a gente não encheu nada. Por quê? Porque assim, ó, ela tá... Eu sinto, parece, que a fibra desse jeito meio seca, meio separadinha, sabe? Então, se eu fizer assim, ó, olha só. Ó. Tá vendo como aqui já enrugou? Por quê? Porque já ficou sem enchimento aqui. Eu só direcionei esse enchimento mais pra lá, tá? Pra me dar espaço aqui, pra eu colocar o enchimento onde precisa. Isso vai com o tempo também que a gente vai pegando, tá? Porque no início a tua boneca pode acabar ficando um pouquinho celulitosa, com a cara celulitosa, porque a gente ainda tá pegando jeito, né? Normal. Não espera que você vai acertar de primeira, tá? A gente tem um tempo de aprendizado. Nossa, gente, desculpa que eu acho que eu tô ficando cada hora mais fanha. Depois daqui eu vou tomar um banhinho, tomar um chá. Ah, olha só, a Lê falou, acabei me ajustando com a cabeça em algodão cru. Então, é muito particular, né, Lê? Cada pessoa... Eu gostei muito de trabalhar com a malha, mas é isso, a gente tem que tomar cuidado pra boneca não virar um balãozinho, porque a malha, ela deixa. Daí a gente vai enfiando o enchimento, quando vê, virou uma bola. Eu vou falar de novo pra vocês, a Nissinha é uma boneca almofadinha, tá? Então ela é, ó, achatada, ela não é uma bola assim. Então, você não vai encher ela de forma que ela fique com a cabeça de bola. Ela vai ficar com a cabeça de almofadinha. Eu ainda tô sentindo que ela tem espaço. Veja que eu vou colocando aos pouquinhos e vou apertando ela. Que legal o que, Berna? Não entendi, Beth. Você pode mostrar a ponta dessa ferramenta, sim. Essa aqui. Olha lá, ó. Esse aqui é o enchedor, tá? É o enchedor que eu comprei da Gislene Caldeira. Então, quem quiser, entre em contato direto com ela aqui pelo Instagram. Que ela atende, tá? E tem esse aqui também, ó, que é mais grosso. Mas eu, sinceramente, não uso quase esse. Porque as minhas bonecas, a maioria que eu faço são as pequenininhas mesmo. Então, eu acabo usando esse aqui. Mas é legal vocês saberem que tem, né, vários tamanhos. Vamos ver aqui.
A Thaís falou, fiz seu curso da Nissinha, eu amei, são muito fofinhas. Que bom, Thaís! Quero ver suas Nissinhas. Gente, me mandem fotos quando vocês terminarem. Eu amo ver e também mostrar para as outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas não sabem como que vai ficar, só veem a minha e acham que não vão conseguir, né? E não é assim, com calma, com técnica, com cuidado, você consegue. Ah, que legal essas explicações, a Berna falou. Sim. De nada, Beth. Oi de novo, Virgínia. E aí, já foi lá fazer a costura? Como não consegue entrar? Consegue entrar onde, mulher? Não tô entendendo nada que você tá falando, Virgínia. Oi, Cris. A segunda Cris. A outra Cris eu não sei se tá aqui ainda. Saudades de vocês. É, sim. Sim, eu fico falando aqui e daí eu esqueço que depois quando eu publico não sai os comentários, né? É que a Berna falou, você mostrou como ela fica tipo almofada, é importante saber isso. Pois é, Berna. Inclusive isso é uma coisa que eu falo lá pra vocês no curso, né? Mas eu senti, assim, na hora que eu fui dar a oficina presencial, e você que é professora também, você também deve sentir isso, né? A gente sente muito mais fácil as dificuldades das alunas ali no presencial. E aí eu notei como essa parte do enchimento, elas às vezes estavam tentando chegar em um outro resultado. E tudo bem, se você quiser que a sua boneca fique bolinha, né? E você faz o enchimento dela pra ficar tipo uma bolinha. Não tem problema. O problema é você querer chegar no resultado que você tá vendo ali, né? Que no caso é o resultado que eu mostro ali e tal, fazendo de uma maneira que vai ficar bolinha. Aí é um problema porque você vai acabar se frustrando, achando que não consegue, achando que é muito difícil e não sei o que. E não tem nada a ver com isso. Às vezes você só não tá sabendo dar essa forma pra tua boneca. A Cris falou, oi Thalita querida, saudades dos nossos encontros. Saudades também. Vocês estão ouvindo a musiquinha de fundo? Eu liguei para ser uma coisa relaxante, mas talvez esteja relaxando só a mim mesma. Ó, e enquanto vocês estão montando a boneca, vocês vão ver que ela não tá bonita não, tá? Ela tá esquisita, parece que ela tá com formato estranho, uma ETzinha. É assim mesmo, tá? Não desanime, continue. Tem muita gente que fala, eu comecei, mas eu não consigo terminar.
E às vezes é porque a gente fica tão bitolado no todo, né? Em como ela tem que ficar no final ou qualquer coisa do tipo, que a gente não dá atenção para as pequenas coisas que a gente já fez, né? Enfim. Esses dias eu até falei sobre isso, sobre a gente pensar em um checklist, né? Em pequenas coisas, pequenas metas que a gente pode colocar ali na hora de aprender alguma coisa, seja boneca, seja qualquer coisa. É importante pro nosso cérebro, assim, entender que, sabe aquela coisa boa de você dar o check, assim, de você marcar, ai, feito, que delícia. Então é isso, de repente, faz sentido você fazer uma lista de, hoje eu vou só escolher os tecidos. Hoje eu vou lavar meus tecidos. Hoje eu vou passar o risco pro tecido. E isso, se você colocar em um papelzinho, cada coisinha dessa que você der um check, você vai ter aquela sensação gostosa de, nossa, fiz mais uma etapa, sabe? Não parece, mas isso vai motivando a gente a continuar. E claro, depois a almejar o resultado final, né? Se você começa já pensando que, ai meu Deus do céu, eu vou ter que... Nossa, é muita coisa para eu chegar lá. Não vou conseguir. Aí é muito mais difícil mesmo da gente sentir a recompensa. Parece que a gente só vai sentir a recompensa depois, quando terminar tudo. E não é assim. A cada partezinha que a gente termina, a cada bonequinha... a cada partezinha que a gente enche, que a gente junta, que a gente, sabe? Já é uma vitória, especialmente se você tá aprendendo. A Berna falou, tenho encomenda de Nissinha. Essa aula está sendo muito valiosa para mim, porque estou assistindo enquanto trabalho aqui no ateliê. Verdade, né, Berna? Você tá aí... Você tá no espaço do artesão agora? Vocês viram como eu demoro pra fazer? Eu sou uma pessoa que sou mais demorada mesmo, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não. Eu sou demorada, especialmente aqui agora, né? Que eu fico conversando com vocês, então demoro mais ainda. Mas é pra vocês verem que os videozinhos do Instagram, eles são mesmo acelerados, tá? A gente demora pra fazer, né? Pra fazer bem feito, bonitinho. Ó, essa aqui terminei de encher, mais uma. Já são 5h10. Eu acho que eu já tô 1 hora aqui, gente. Então, se tiverem mais dúvidas, me mandem aqui. Eu vou rapidinho apresentar pra vocês a apostila. Pra quem aí ficou curiosa, que deu vontade de fazer uma Nissinha, nunca fez boneca na vida. Então, eu tenho vários formatos que você pode escolher. Você pode escolher o curso das Nissinhas, como já teve gente aqui que falou, que amou, a Cíntia, a Thaís, né? E tenho também a apostila. O curso, como diz o nome, é um curso. Ou seja, ele tem videoaulas gravadas que você assiste quanto tempo você quiser, quantas vezes você quiser, enfim, né? Um curso de aulas gravadas. E no curso das Nissinhas vem também a apostila, tá? Então, eu considero que isso aqui é um material complementar que precisa ter lá, que eu acho que é muito legal vocês terem uma coisa, né, para pegar assim. Então, o curso já vem com a apostila. E o curso é R$ 147, que já vem com a apostila. Beleza.
Mas você fala, ah, não, eu não tô com esse dinheiro agora, eu queria uma coisa mais baratinha, eu quero só testar pra ver se eu gosto, se acho interessante. Aí você pode comprar a apostila ilustrada, que não é nesse formato, eu sempre aviso, porque todo mundo aqui é apaixonado pelo formato que eu imprimi, não é impressa desse jeito, ela é digital, tá? Então você baixa a apostila no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, celular, e ela é inteira passo a passo. Então tem aqui, olha, tem os primeiros, aqui tem materiais e tudo mais, né? Aqui fiz uma coisa bonitinha pra vocês. Aqui tem os primeiros pontos. Então, você nunca costurou na vida, você vai saber fazer o ponto invisível, o ponto atrás, né? Todos os pontos que você precisa para fazer sua boneca. Por quê? Você pode fazer na mão ou na máquina, tá bom? Então, se você não tem máquina de costura, também essa apostila, o curso, serve para você, porque você pode sim fazer na mão, tá? Inclusive, eu sempre falo que eu prefiro fazer na mão, eu gosto muito. E aqui tem todo o passo a passo da boneca, passo a passo mesmo, tá? Então tem aqui, olha, as fotos numeradas, tá vendo? Com explicações, com desenhos quando necessário, enfim, indicações quando necessário aqui, olha, tá? Então tem toda a parte. Aí muita gente me pergunta, ah, mas você ensina o rostinho? Claro, gente, não vou ensinar a boneca pela metade. Ensino o rostinho, ensino o cabelo, né? Como eu disse, essa técnica que eu chamo de técnica do alfinete é uma técnica que você pode fazer diversos tipos de cabelo. Então tudo isso aqui, olha, óbvio que na apostila eu não vou mostrar agora com o coque mais para baixo, agora com o coque mais para cima. Não, né? Você aprende toda a base do cabelo e como fazer o coque. E aí você, se você quiser, você coloca o coque em cima, 2 coques, 3 coques, 5 coques, quantos coques você quiser. Aí você também vai inventando, como eu falei, com essa mesma base você pode fazer trancinhas e ir adicionando nela, enfim. A partir do momento que você aprende a fazer esse tipo de cabelinho aqui, você consegue fazer muitas variações, né? Então, temos o cabelinho. E aí, a gente tem passo a passo também do macacão. Olha que amor. E também do vestido. Olha que fofura. E aí, é claro que você tem os moldes, também é uma coisa que sempre me perguntam. Ah, mas e os moldes? Também estão aqui. E tem em 2 tamanhos diferentes, ó. Esse aqui é o maior, que é para uma nicinha maior que essa, é de 17 centímetros. Então, ela fica mais ou menos assim, ó. Tá? E para essa menor que tem 12, quase 13 centímetros. Então, aqui tá os moldes das roupinhas, em 2 tamanhos diferentes. E o da boneca, em 2 tamanhos diferentes. Tá? E aqui a indicação de pontos do bordado no rostinho dela. Então, é isso. A apostila digital ilustrada, quando eu digo que é uma apostila que você nunca viu antes, é porque realmente é. Porque é uma apostila totalmente ilustrada. Ela não é só com o molde. Ela tem os moldes, sim, mas ela tem toda a explicação para você fazer a sua boneca, mesmo que você nunca tenha feito na vida. Inclusive, eu tenho várias alunas que nunca tinham feito boneca e fizeram só com a apostila. E se você quiser, você pode comprar o curso também. Inclusive, aqui vai uma dica, se você tá aqui nessa live agora me ouvindo. Ah, e eu quero o curso. Faz o seguinte, ó. Vai lá no link da apostila, compra a apostila e junto tem para você fechar também, para você comprar junto, o curso da Nicinha e um mini curso de bordado para bonecas de pano.
Esses cursos, a partir do momento que você compra a apostila, você ganha desconto para eles. Então acaba ficando um pouquinho mais barato. E a apostila, esqueci de dizer, é R$ 49,90, tá? A apostila digital é R$ 49,90. Então, quem quiser pode me mandar uma mensagem aqui no Instagram, que eu envio o link para vocês, ou então entrar lá nos links da minha bio, que aí você consegue acessar. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Lê, eu já imprimi minha apostila das Nissinhas, mas não encontrei o arquivo original. Por onde será que você me enviou? Lê, como você é aluna da escola, você recebeu bem antes. Então, eu enviei pelo WhatsApp. Mas eu também coloquei ela... Eu acho que eu coloquei lá na Hotmart também, Alê. E acho que ela também tá na nossa comunidade do Facebook. Eu vou ver aqui se tá na Hotmart. A Lê falou que era um livro igual o seu. Pois é, Lê, tem que mandar imprimir dessa forma, ó. Como que eu mandei imprimir? Eu falei para eles imprimirem que, na verdade, isso aqui é uma folha A3, né? Não é uma A4. A A4 é desse tamanho, a A3 é o dobro, que é assim, né? Então, isso aqui é uma folha A3 dividida em 2, e aí eles fazem esse encadernado aqui, né? Essa forma diferente, de tipo livrinho. Revista, na verdade, tipo uma revista, né? Mas é o que eu disse, ficou caro, assim, né? Ficou um preço que pra eu vender, infelizmente ainda não dá, sabe? Então eu teria que ver alguma forma, assim, se tivesse demanda também e tudo, alguma maneira de fazer isso em grande quantidade, de uma maneira que fique mais em conta para eu conseguir vender nesse formato. A Cris perguntou, minha cunhada perguntou, o molde é tamanho natural? Sim, é sempre tamanho natural. O que acontece é que quando a gente enche a boneca, então aqui, olha, a gente tá vendo uma forma planificada, né? Uma forma planificada. Se eu colocar a boneca aqui na frente, ó, vai parecer que ela é um pouquinho menor. Por quê? Porque ela tá assim, e aí ela faz assim, né? Ela ganha um pouco de volume aqui, então ela diminui um pouquinho, mas não é que ela diminui no tamanho total, não, é que ela enche, né? Ela vira uma coisinha cheia, mas o molde tem sempre que ser no tamanho natural, né? Porque senão não é um molde, senão é um rascunho, um desenho, não é um molde, né? As alunas da escola já sabem muito bem disso, porque elas inclusive sabem criar os próprios moldes, então elas aprendem a criar os próprios moldes, então isso é importante. O molde é sempre do tamanho natural. Ale, sim, eu não achei dentro do curso. Não achou dentro do curso? Vamos ver aqui, Ale. Tô com ele aberto. Eu acho que eu coloquei lá na... Deixa eu procurar pra eu não falar besteira. Deixa eu fazer assim. Alguém tem dúvidas sobre a apostila, sobre o curso da Nissinha? Tem vontade de comprar? Pois é, eu sei, Cris. Bom, uma Cris falou, em gráfica talvez, né? Isso, tem que ser em gráfica, porque em casa é mais difícil, né? Pra imprimir A3 e tudo. Aí a outra Cris falou, você poderia procurar uma editora. Poderia, deveria. Sim, tenho vontade de procurar uma editora, mas eu também fico pensando que talvez eu faça isso com um compilado, sabe? Que eu acho que seria muito legal depois que eu fizer várias apostilas, que é a minha intenção,
fazer um compilado delas e aí sim fazer tipo um livro mesmo, né? Juntar tudo isso. Então, porque como ela é... Esqueci o que eu ia falar, meu Deus. Acho que, assim, ela não tem muita coisa, né? Não tem várias bonecas ou qualquer coisa assim. Então eu pensei que seria legal se fosse um compilado, que com o tempo daí eu juntasse tudo e fizesse uma revista mais parrudinha. Ale, achou, Ale? Vou guardar direitinho. Mas deixa eu já ver aqui. Porque caso você perca de novo, né, Ale? Não tô falando que você não vai guardar, tá? Mas... Nossa, tá lento? Então é isso, gente. Ficou mais alguma dúvida sobre o enchimento das bonecas? Das Nissinhas? Ou de qualquer boneca, né? Aqui eu enchi as Nissinhas, mas a base, a técnica de enchimento continua sendo a mesma para todas. Eu tô achando que eu não pus no curso. Eu só passei pra vocês pelo Whats. Sou desorganizada. Talvez eu não tenha colocado no curso. Inclusive foi bom você falar, que daí eu coloco. Coloco ali onde estão os moldes, sabe? Daí eu vou colocar a apostila lá. Beleza? Gente, se alguém ficou com alguma dúvida, vontade de conhecer as Nissinhas, a apostila das Nissinhas, o curso das Nissinhas, me manda uma mensagem aqui. Ou deixa um comentário aqui depois que eu sair, que aí a gente conversa, eu te mostro, né? Te mando o link e a gente vê qual que é o melhor pra você aí, né? Então é isso. Nos vemos em uma próxima. Um beijão pra vocês. Foi muito gostoso. Tchau, tchau. Até um próximo Bonecando ao Vivo.